Queria convidar você a se colocar em pé e queremos proclamar a palavra do Senhor que está em Tito. Tito, no capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Eu quero ler a primeira vez e depois gostaria que juntos pudéssemos proclamar essa palavra do Senhor nessa manhã. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Podemos falar juntos agora, proclamando essa verdade a todo esse universo ao qual estamos inseridos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia, amém? Podem assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é viva e operante. E nós proclamamos aquilo que a palavra de Deus diz, queremos nos alinhar à palavra de Deus, e quando nós nos alinhamos à palavra de Deus e proclamamos aquilo que a palavra de Deus diz, então assim vai ser. Aquilo que Deus designou para que a palavra dele fosse cumprida, assim será. Por isso eu quero convidar os irmãos a criarem o hábito de proclamarem a palavra de Deus. Isso tem feito muita diferença na minha vida, de uns anos para cá. Queridos, eu quero continuar o assunto que começamos ontem. E ontem falamos a que hora nós estamos. E hoje eu quero avançar um pouco mais. E apenas para te situar, ontem nós falamos do tempo do fim, onde tem tanto um aspecto muito negativo, mas também tem coisas positivas. Onde tem coisas, o maligno vai estar operando, mas também o Espírito de Deus vai estar operando. E falamos da necessidade que nós temos de tomar a palavra profética como uma candeia. Se você e eu não tomarmos essa palavra nesse tempo do fim, nós vamos ficar embaraçados e perdidos. Não sabemos para onde ir. Mas a palavra profética é uma candeia que ilumina o nosso caminho nesse tempo do fim. Nós precisamos dessa palavra, até que a estrela da alva nasça em nossos corações, a pessoa do Senhor Jesus. E Jesus é aquele profeta de Deus, que o Senhor separou, e Deus nos fala através desse profeta, e nós precisamos ouvi-lo. Deus revelou muitas coisas para nós, e essas coisas que Ele revelou nos pertencem. Mas as ocultas pertencem a Ele. E ontem falamos que o nosso foco deve ser naquelas coisas que já estão reveladas. Nesse tempo do fim haverá princípio das dores, né? Princípio, aliás, vem iniciando, mas já começou esse princípio das dores, mas já estamos aí andando para muitas dores. Mas há um nascimento com essas dores. As dores de parto e o nascimento vai ser o reino de Deus implantado nessa terra. Onde haverá justiça plena, onde o Senhor manifestará a sua glória, onde ninguém precisará perguntar, você conhece o Senhor? Porque todos conhecerão o Senhor. A glória do Senhor encherá essa terra, louvado seja o nome do Senhor.
Nesse tempo vai haver muitas trevas, mas vai haver luz. E você e eu somos luzeiros nesse mundo. O povo de Deus é luz do Senhor neste mundo. Nesse tempo está crescendo aí o joio no meio do trigo, mas há muito trigo. E vai haver uma colheita dupla aí. Os anjos vão colher aí o joio, mas o trigo também será colhido. Louvado seja Deus. Há uma colheita dos grãos, uma grande colheita. E a vindima, uvas serão colhidas. Vai haver um julgamento do Senhor. Vai haver, e já está havendo, queridos irmãos, um derramar muito grande do espírito do anticristo. Tantas coisas que nós não precisamos nem mencionar, que cada um aqui sabe o que está acontecendo no mundo aí. Fique só atento, porque é um derramar do espírito do anticristo, que vai gerar aquela meretriz, a prostituta, que está lá em Apocalipse. Mas nós sabemos, há uma última chuva. A primeira foi no dia do Pentecostes, mas vai haver uma outra chuva maravilhosa. A chuva serôdia, a última chuva para aquela colheita maravilhosa. Vai haver um derramar do Espírito Santo nos últimos dias. E nós olhamos e desejamos e oramos para que isso aconteça. E nas últimas décadas tem acontecido aqui e ali grandes avivamentos. Mas eu creio que vai acontecer aquilo que o profeta Joel nos disse. O Senhor nos disse através do profeta Joel que Ele derramaria o seu Espírito em toda a carne. Louvado seja o Senhor por isso. Como nós vencemos? Apocalipse nos diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e também porque não amaram as suas vidas. Essa deve ser a nossa busca, a nossa prática e a nossa oração diante do Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude nisso. E o Senhor também nos faz algumas advertências, que nesse tempo, para que possamos escapar de todas essas coisas que vão acontecer, e que esse dia não nos pegue como laço, que nós devemos primeiro, perceber o tempo que nós estamos vivendo, mas também precisamos olhar para cima, de onde o Senhor virá, exultar, porque se aproxima a nossa redenção, não ficar olhando para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. E o Senhor diz para vigiarmos e orarmos. É claro que há uma oração específica para esse tempo do fim, que nós precisamos aprender com o Espírito de Deus. Mas você é chamado a ter uma vida de oração em todos os aspectos. Ontem eu falei, torne a oração o seu estilo de vida. E que isso seja real para nós. Hoje eu quero avançar um pouco, eu quero falar um pouco aqui, e que com a ajuda do Senhor possamos ver a necessidade que tem disso. Nesse tempo presente, nós somos convocados a viver de uma forma que Pedro diz, um santo proceder e piedade, aguardando e apressando a volta do dia de Deus, aguardando e apressando essa volta do Senhor Jesus. Então eu queria falar nesses dois aspectos. E eu quero começar falando sobre a volta do Senhor. Talvez eu esteja chovendo no molhado aqui para muitos, acho que é para a maioria, mas eu quero falar isso. O Senhor Jesus, irmãos, voltará. Porque tem muitos que dizem que não. Esses dias eu vi alguém dizendo, olha, isso tudo é escatologia furada, isso tudo foi os dispensacionalistas que inventaram. Não é bem assim. Não existe, até mesmo não existe anticristo, não vai existir, isso é invenção. Isso é entendimento errado da escatologia. E por aí vai. Mas eu quero dizer, o Senhor Jesus voltará. E como é que o Senhor Jesus vai voltar, irmãos? A volta do Senhor, ela é uma volta literal, física, visível e gloriosa. Há uma indicação maravilhosa, quando o Senhor Jesus, antes dele deixar os seus discípulos e partir para se assentar no trono junto do Pai, à destra do Pai, diz a palavra que ele estava nos Montes das Oliveiras, os seus discípulos estavam lá com ele, ele começou a subir, ele não desapareceu dessa vez, que o Senhor aparecia e desaparecia depois da sua ressurreição, mas ali ele foi subindo, e à medida que eles foram subindo, isso é gráfico, eles foram vendo, mas chegou um momento nas nuvens que ele desapareceu, mas ele continuou. Depois das nuvens não foi visível, mas ele foi para o trono.
E apareceram 2 varões e disseram para aqueles discípulos: por que vocês estão aí assim, perplexos? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, aleluia! Empolgante, né? Da mesma forma está escrito, irmãos. Assim como ele saiu daqui, ele poderia ser tocado pelos seus discípulos. Tomé podia tocar nele, assim também quando ele voltar, ele vai vir corporalmente, fisicamente, literalmente, gloriosamente. E se é da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, vai descer do trono, vai vir até as nuvens de maneira invisível. E depois das nuvens, até o Monte das Oliveiras, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E quando ele pousar ali os seus pés naquele Monte das Oliveiras, ele vai partir no meio, aleluia! A glória do Senhor vai encher essa terra. Que tremendo! Se isso não empolga o seu coração, não sei o que mais se empolga você não. Glória a Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha, irmãos, instantaneamente. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 5 para frente, diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito está sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Preste bem atenção nessa expressão aí de 2 Tessalonicenses capítulo 1, estou lendo agora o versículo 7, final do versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e a ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Preste atenção, queridos irmãos. Quando o Senhor Jesus se manifestar com seus anjos, o seu poder, e diz que ele vai ser glorificado nos seus santos. Quem aí está nessa categoria de santos aí, por favor? O Senhor vai ser glorificado em você e em mim. O Senhor será glorificado em nós. Eu não sei o que é isso, mas eu creio que é. Que assim será. O Senhor voltará e manifestará a sua glória. Ó, queridos irmãos, a vinda do Senhor é literal. Ele não vai vir apenas e ficar por aí espiritualmente. Algumas seitas, algumas religiões já disseram que Jesus já voltou em 1800 e não sei quanto e está por aí. Não, queridos, a volta do Senhor vai ser algo tremendo. Essa terra vai tremer. A glória do Senhor encherá essa terra, e Ele será glorificado em nós, Ele será glorificado nos seus santos, e é isso que nós aguardamos. Não podemos aguardar nada menos que isso. Queridos irmãos, deixe-me falar algo para você. A palavra profética nos mostra que todas as profecias, deixa eu fazer isso com muita clareza para você, todas as profecias relacionadas à primeira vinda de Jesus, à sua encarnação, todas elas, sem exceção, se cumpriram nos mínimos detalhes, literalmente, todas. A minha pergunta para você: por que as outras profecias relacionadas à sua segunda vinda não seriam um cumprimento literal? Por que seria alegórico, espiritual? Não tem sentido, irmãos. Mas será literal, assim como ele foi, ele vai voltar, é literal, aleluia. Vai vir a sua glória com os anjos do seu poder e manifestará a sua glória dos seus santos.
Como deve ser o nosso proceder enquanto o Senhor não vem? Pedro vai nos dizer isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se você puder abrir, eu quero que você abra e nunca esqueça mais dessa palavra. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Às vezes nós podemos estar aí julgando que está demorado, né? Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. O ânimo do Senhor é um ânimo longo, né? A paciência do Senhor. O Senhor está aguardando, né, na sua longanimidade que nos amadureçamos. O Senhor está aguardando na sua longanimidade que aqueles que vão crer, que venham crer, o Senhor está aguardando. Ele não está demorando, Ele está aguardando. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui é algo bom, né? Uma promessa maravilhosa. Você está orando por alguém da sua família que ainda não creu no Senhor? Você sabe que você pode ter absoluta certeza que Deus vai salvar então essa pessoa que você está orando? Sabe por quê? É porque está escrito assim. Está escrito aqui que é da vontade do Senhor que todos cheguem ao arrependimento. Em Timóteo está escrito que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Você sabia disso, que é da vontade de Deus? Em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: se nós orarmos segundo a sua vontade, é certo que Ele ouve os nossos pedidos. Você crê nessa promessa? Então creia que Deus vai responder essa oração. Pela salvação, nós sabemos que é a vontade de Deus salvar. Então Deus vai salvar aqueles que você está orando. E o Senhor é longânimo, Ele está aguardando aí a salvação desse. Ore, ore. É o filho que vai vir, é a esposa, é o marido, são os pais. Ore. Creia, não desanime. Às vezes você pode estar orando, parece que a pessoa está se afastando mais do Senhor, mas não. Deus é fiel em cumprir a palavra. Você verá a resposta à sua oração, porque ela é segundo a vontade de Deus. Esta é a promessa. Misture a sua fé na promessa de Deus, como diz Hebreus. Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E ele diz agora como deve ser a nossa vida até que esse dia chegue. Qual deve ser o nosso proceder até que esse dia chegue? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, outra tradução, aguardando, ou outra, anelando, e apressando a vinda do dia de Deus. Algumas traduções, eu acho que os tradutores não entenderam, né? Mas eles traduzem assim: apressando-vos para o dia de Deus. A Almeida Revista e Corrigida no português faz assim. Não está correto isso, irmão. Já consultei quem entende mesmo, né, de grego. E muitas traduções as mais modernas você vai achar isso, como essa que eu li: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aleluia. Aguardando e apressando. Você precisa e eu preciso aguardar a volta de Jesus, anelar a volta do Senhor. E também, se você não sabia, saiba agora, você pode apressar a volta do Senhor. É claro que é exclusividade do Pai, Ele sabe aquele dia, mas
nós podemos apressar. E eu quero ver isso com você. Primeiro vamos olhar para esse primeiro aspecto, esperar a volta do Senhor, anelar por ela. O que acontece conosco quando esperamos a volta do Senhor? Eu vou pedir um socorro aqui de alguém que me traga um copo de água. Esqueci de trazer minha garrafinha. Esperando a volta do Senhor Jesus. Quando nós estamos anelando, esperando a volta do Senhor, algumas coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida e no nosso proceder. Obrigado, irmã. Se você pode abrir, abra em 1 João capítulo 3. A primeira coisa que acontece conosco quando nós estamos anelando, estamos desejando a volta do Senhor, isso é algo automático, vai acontecer na nossa vida. Não tem como, se nós anelamos a volta do Senhor, se nós desejamos a volta do Senhor, vai acontecer isso que 1 João vai nos dizer. 1 João 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Agora presta atenção o que vai acontecer se você anela a volta de Jesus e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Esperar a volta do Senhor Jesus traz pureza para a nossa vida, implica em santidade, porque você está aguardando o noivo, implica santidade no nosso proceder. Queridos irmãos, se de fato nós amamos a vinda do Senhor, ela vai nos remeter a esse procedimento. E está dizendo aqui, olha, e a si mesmo se purifica. Ele não está dizendo que Deus vai te purificar, não é? Está dizendo que é assim mesmo. É você que toma as suas decisões, nega você mesmo. É você que toma a decisão e você tem a intenção e você dá um passo de fé naquilo que Deus está dizendo. E porque você ama o Senhor Jesus, você quer encontrá-lo e você quer encontrá-lo puro, então você se purifica. Nós podemos falar muito de santidade, de pureza, irmãos. Mas aqui está o segredo. Se nós amamos a volta do Senhor, isso vai acontecer nas nossas vidas. Eu não estou interpretando, irmão, está escrito aqui. Tá bom? Você crê na palavra de Deus? É isso que vai acontecer com você, se você amar a volta de Jesus. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 vai dizer assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Percebam, aguardar a volta do Senhor, a vinda do Senhor, quando nós anelamos e desejamos e amamos, isso traz para nós essa realidade de nos purificarmos, de vivermos em santidade, porque queremos encontrar com o Senhor. O apóstolo João, ele vai falar com os filhinhos, e ele diz: filhinhos, 1 João 2, 28, ele diz: filhinhos, agora pois permanecei nele. Para quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Queridos irmãos, essa é uma realidade muito dura, porque alguns de nós correm esse risco de comparecermos diante do Senhor, mas quando nós vermos a face do Senhor, ao invés de nos alegrarmos, nós podemos ficar envergonhados.
Eu espero que você e nem eu queiramos isso. O caminho é, então, eu quero anelar a volta de Jesus. Eu quero desejar a volta do Senhor. Eu quero aguardar a volta do Senhor. Porque se fazemos isso, nós vamos aparecer diante do Senhor com exultação, não envergonhados. Perceba, irmãos, essa é uma realidade que pode acontecer na volta do Senhor. Que o Senhor me ajude você também. Amém. Nós precisamos ter um clamor diante do Senhor, junto com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo junto com a noiva? O que diz lá em Apocalipse? Os que gostam de Apocalipse aí ler, o que lembram? Final de Apocalipse, Apocalipse 22, 17. Ora, o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem! Quem vai te ajudar a desejar a volta de Jesus é quem, irmãos? Fale bem alto. Quem? Espírito Santo. Ele que nos ajuda, Ele que nos mostra a pessoa de Cristo, Ele que nos fala da beleza de Cristo, Ele que nos convence de todas as coisas, Ele que torna real tudo aquilo que é do Senhor Jesus para nós. Ele está junto com a noiva dizendo, vem. Nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. E vocês acham que Ele vai te ajudar se você pedir essa ajuda a Ele? Hã? É claro que vai, porque esse é o maior desejo dele, preparar a noiva para o Senhor Jesus. Uma noiva que o ama, que o anela, que deseja a sua volta, que deseja as bodas, que deseja estar com Ele, que deseja entrar em intimidade com Ele. Queridos irmãos, além de amarmos a volta do Senhor e desejarmos de trazer isso, como João diz, o apóstolo João, que quem faz isso a si mesmo se purifica. Deus vai honrar aqueles que amam a sua vinda. Aleluia. Queridos irmãos, estamos nós nos preparando para sermos honrados pelo Senhor? O que eu quero dizer com isso? É o que está lá, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, ele já tinha essa convicção, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele já sabia que ele partiria, mas que o Senhor o honraria com a coroa da justiça. Mas eu acho tão lindo o que ele vai dizer agora. O que ele vai dizer aí? Olha só. O qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. E não somente a mim, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Oh. Que honra, que honra. O Senhor vai colocar coroas na cabeça dos santos. Vai colocar coroas nas cabeças daqueles que nesse tempo presente, a despeito das dificuldades, a despeito das circunstâncias tão contrárias, a despeito de toda a correnteza aí contrária, mas amaram a vinda de Jesus. Irmãos, essa será uma honra muito grande. Nosso irmão Paulo, ele já tinha certeza que Deus estava reservando. Ele teve essa convicção no seu coração, no seu espírito, e por isso ele podia dizer isso. Mas Paulo traz um ânimo para nós. Ele fala, não sou só eu não, viu? Mas também a todos que amam a sua volta. Queridos irmãos, a pergunta que cada um de nós precisa responder para nós mesmos
Não é olhar para o outro e fazer essa pergunta, mas é para nós mesmos. Eu estou qualificado a ser honrado pelo Senhor com essa honra? Se você achar que não, comece hoje, tem tempo. Eu e você podemos começar agora. Deus é um Deus de oportunidades, queridos irmãos. Deus é um Deus de oportunidades. Se não achamos que não estamos qualificados para essa honra, podemos começar agora. Quem vai nos ajudar, novamente? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar nisso. E, queridos irmãos, isso não é nosso, não é o seu esforço. Isso. Não é o nosso esforço, mas é a graça de Deus. Mas eu preciso tomar essa iniciativa de cooperar com o Espírito Santo. O texto que nós proclamamos aqui no início da reunião está falando que é porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. É a graça de Deus. E a graça de Deus está nos educando para que, renegados a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É a graça de Deus, não é o seu esforço. O nosso esforço no nosso braço da carne a gente não vai conseguir. Mas é o Espírito Santo produzindo em nós e confiando no Espírito Santo. Você pode ter uma vida de oração e pedir isso ao Senhor, pedir ao Espírito de Deus que faça isso para você. Há algumas coisas, queridos irmãos, que devem nos motivar a aguardar a volta do Senhor. Eu quero dar 4 coisas aqui que eu acho importantes para você meditar nelas e se encorajar com essas coisas. É claro que a maior motivação deveria ser o próprio Senhor, mas há algumas coisas que vão acontecer na volta do Senhor que deveriam nos motivar também. A primeira delas é que a nossa salvação só será completa quando o Senhor Jesus voltar. Mas, irmão Bíblia, eu já sou salvo. Claro, aleluia. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Você tem o Filho de Deus? Você tem a vida eterna. Mas se você não tem o Filho de Deus, você não tem a vida eterna. É simples assim o Evangelho. Mas no passado nós recebemos o Senhor no nosso espírito e na nossa alma. Agora nós estamos nesse processo de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É o presente momento. Mas quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos a redenção do nosso corpo. O que diz a palavra do Senhor em Filipenses 3:20, por exemplo, vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que diz aqui vai acontecer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esse corpo caído que nós temos, sujeito a enfermidades, sujeito a dores, a problemas, envelhecimento e etc, etc, vai ser tragado por um corpo glorioso. Ó, irmãos, nós devemos desejar que essa salvação nossa seja completa. Isso vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, está falando desse tabernáculo, está falando desse corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo que vocês têm aí, esse corpo seu, nesse momento presente, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial,
Paulo está dizendo que ele gemia, ele tinha esse desejo no seu coração, esse anelo, e você e eu devemos ter. Queridos irmãos, na volta do Senhor você vai receber um corpo muito melhor do que aquele que Deus criou para Adão. O pecado destruiu tantas coisas, as doenças estão por aí, por causa do pecado, né? O pecado entrou na raça humana, ficamos sujeitos a tantos problemas, um corpo perfeito já não é mais perfeito. Mas louvado seja o Senhor, na redenção o Senhor ganhou muito mais para nós e vai nos dar muito mais do que aquilo que foi perdido em Adão. Glória a Deus. Um corpo glorificado, semelhante ao Senhor, vamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, Paulo está falando aqui, olha, se na volta do Senhor nós formos encontrados vestidos, é que nós vamos estar vivos com esse corpo, e não nus, ou seja, não mortos em Cristo, não dormindo em Cristo. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ninguém está querendo morrer, mas está dizendo aqui, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Na volta do Senhor, o mortal vai ser absorvido pela vida. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Seremos semelhantes ao Senhor num corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Louvado seja Deus. Na volta do Senhor isso vai acontecer. Isso não deveria ser um motivador também, queridos irmãos? Para desejarmos esse momento, desejarmos que a nossa redenção seja completa, ganharmos um corpo incorruptível, glorioso como o do Senhor. Na volta do Senhor vai acontecer a consumação também da nossa união com Ele e a nossa união uns com os outros. Paulo vai dizer isso aos irmãos em Tessalônica, Tessalonicenses 4,16, uma passagem tão conhecida de nós, que diz que, versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, preste atenção nessas palavras, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos juntos também, em unidade eterna. O cabeça e o corpo, a consumação dessa união. Glória a Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Queridos irmãos, a volta do Senhor é tão aguardada pela própria criação de Deus. A criação está aguardando. Paulo vai nos revelar isso ali em Romanos, no capítulo 8. Versículo 18, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos irmãos, há muito sofrimento sim, muitos irmãos sofrem. Você pode estar sofrendo, há provações, há testes, mas está dizendo aqui a palavra do Senhor, que esses sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Agora preste atenção no que Paulo vai dizer. Ele diz, a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, não é só os céus que estão aguardando a revelação dos filhos de Deus, mas aqui está dizendo o quê? Que a criação está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Claro que alguns aqui sabem que essa palavra filhos aqui significa filhos maduros, aqueles que amadureceram no Senhor. Mas quando esses filhos de Deus forem revelados, isso será revelado na volta do Senhor. Essa criação que nós vemos em alguns lugares, Salvador tem lugares lindos aqui, eu moro no Rio de Janeiro, tem lugares maravilhosos, mas essa criação que é maravilhosa aos nossos olhos agora, ela está em cativeiro, mas naquele dia ela vai ser liberta do cativeiro que ela foi sujeita por causa do pecado. Oh, meus irmãos, a terra se encherá da glória do Senhor na sua vida. Quão lindo será essa natureza! Eu não entendo isso quando nós lemos os Salmos, Salmo 96, Salmo 98, ele diz lá até mesmo que as árvores do bosque, elas estão se regozijando no Senhor nessa volta de Jesus. Eu não sei como é que é isso, mas é. Folguem o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Salmo 96, versículo 12. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. As árvores dos bosques, elas estão jubilando porque isso vai acontecer. O Senhor voltará e exercerá juízo, e quando Ele fizer isso, as árvores dos bosques estarão jubilando. O Salmo 98 vai nos dizer, versículo 7 do Salmo 98, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha só que expressão, meus irmãos. Os rios batam palmas. Eu não sei como é que é isso, mas a palavra de Deus está dizendo, então é. Eu não sei se é aquele barulho que fazem as cachoeiras, aquelas, não sei o que é, mas está dizendo que eles batem palmas, eles se regozijam diante do Senhor, e juntos, olha só, juntos, cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. A volta do Senhor é comemorada pela criação, meus irmãos. Essa criação, ela está cativa, mas ela guarda a revelação dos filhos de Deus. E quando os filhos de Deus forem revelados, então ela sairá do cativeiro que ela está sujeita por causa do pecado. Oh, irmãos, isso é para nos motivar a aguardar a volta do Senhor. Não há solução para este mundo, irmãos. Os políticos, por melhores que eles sejam, as pessoas por mais bem intencionadas que sejam, a igreja, por mais que faça um programa social para ajudar as pessoas, os pobres, etc., para ajudar os oprimidos, os necessitados, mas a igreja não dará conta de suprir todas essas necessidades. Só será suprido na volta do Senhor Jesus, quando Ele implantar o seu reino nessa terra. A injustiça vai acabar quando Ele vier aqui. Quando Ele pousar os seus pés aqui, toda a injustiça será exterminada. Não haverá mais enfermidade, não haverá nenhum problema social. Olha, irmãos, mas tem que acontecer essa volta do Senhor. Aguardando a volta do Senhor, amando, anelando a volta do Senhor. Eu tenho certeza, se amarmos a volta do Senhor, isso tudo aqui vai acontecer, o Senhor vai nos honrar. Se nós anelamos a volta do Senhor, a nós mesmos estaremos nos purificando, buscando santidade em Deus. Mas algo tão maravilhoso vai acontecer, nosso coração vai regozijar de alegria no Senhor. Se você passar a amar a volta do Senhor, desejar a volta do Senhor, eu acho que as pessoas vão olhar para você e vão ver uma coisa aí diferente. E talvez até te pergunte, o que está acontecendo? E você vai dizer, eu estou aguardando o meu Senhor.
Talvez, irmãos, nós estejamos desqualificados, mas é tempo de nos qualificarmos, ainda há tempo. Agora, tome a decisão aí, tenha a intenção de desejar: Senhor, eu quero amar a Tua volta, eu quero purificar a mim mesmo, eu quero buscar santidade diante do Senhor, eu quero Te aguardar. Senhor, me qualifica para essa honra tão sublime, dessa coroa da justiça. Queridos irmãos, nós precisamos dar resposta à palavra de Deus, porque senão a gente não avança. Se você e eu chegamos aqui e ouvimos as palavras que temos ouvido aqui, e não tomamos elas para nós, não vai ter muito valor. Eu quero convidar você agora, aí onde você está, que você feche seus olhos e ore ao Senhor nesse sentido. Talvez você não se sinta qualificado, talvez você encontre em falta em achar que não está amando a volta do Senhor. Eu me lembro quando eu era jovem, eu morava em Belo Horizonte, eu tinha crido no Senhor, tinha ganhado convicção da minha salvação, e naquele tempo era uma alegria muito grande no meu coração, e eu desejava a volta do Senhor, andava naquelas ruas, parece que eu estava assim flutuando o tempo inteiro, sabe, desejando a volta do Senhor. Os anos passaram e parece que perdi aquela alegria e aquela leveza. Mas louvado seja o Senhor, Deus pode nos dar novamente, né? Talvez você tenha deixado perdido por aí essa leveza, essa alegria. Fale com o Senhor aí agora. Peça ao Senhor essa graça, que o Espírito Santo te ajude. Bendito Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a estarmos qualificados. Bendito Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Pedimos a Tua ajuda. Queremos amar a volta do Senhor Jesus, queremos anelar a volta do Senhor. Queremos viver em santo procedimento e piedade. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pedro diz então que nós devemos viver em santo procedimento e piedade, aguardando, mas não só aguardando, mas também apressando a volta do dia de Deus. Para o dia de Deus acontecer, eu não vou entrar em questões escatológicas, o que é o dia de Deus, quando ele começa, quando termina, mas está conectado à volta do Senhor. E queridos irmãos, nós achamos que as coisas de Deus, aqui na terra, elas acontecem de maneira fatalística, que Deus determinou que vai acontecer, acontece, mas não é assim que está nas Escrituras. Deus realiza as coisas aqui nessa terra, depois que a sua vontade é manifestada por alguém aqui na terra. Deixe-me repetir. Deus vai fazer muitas coisas e quer fazer, mas Deus, na sua soberania, Ele decidiu assim. Ele decidiu fazer algo apenas após algum dos seus filhos manifestar a sua vontade em oração, por exemplo. Ah, irmão Billy, então como é que é isso? Como é que você me diz um negócio desse? Tem muitos exemplos nas Escrituras. O mais comum deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem dessa forma, meus irmãos? Se Deus faz a vontade dele aqui automaticamente, de maneira soberana, simplesmente porque ele definiu, por que então Jesus disse que nós deveríamos orar para que a vontade de Deus fosse realizada aqui na terra? Porque Deus escolheu assim. Deus nos chamou, Paulo diz que de Deus somos cooperadores.
E nós precisamos cooperar nesse tempo do fim, por isso Pedro vai dizer que nós podemos apressar a volta do dia de Deus, nós podemos apressar esse encontro com o Senhor Jesus. A primeira forma que nós podemos apressar é na oração. Venha o teu reino, nós podemos orar. Sabe, irmãos, isso não é... Nós precisamos, deixa eu fazer um parênteses, nós precisamos jogar fora todo aquele linguajar que às vezes nós temos, muito religioso. Um linguajar com aparência de muita piedade, mas entretanto nega o poder de Deus. Sabe, irmãos, jogue fora isto. Nós precisamos ter palavras reais para o Senhor, e uns para com os outros. Às vezes nós temos aquele verniz, nós temos palavras religiosas muito bonitas, né? Lemos um livro e repetimos aqueles travões e tal. Não, irmãos. E quando você ora, venha o teu reino, você tem essa consciência, se isso não é uma religião, o Pai está te ouvindo, então Ele vai responder essa sua oração, esse seu clamor. Há muitas coisas que Deus só fez depois que o povo orou, e era a vontade de Deus fazer isso. Deixa-me dar 2 exemplos para você. O primeiro foi quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. Você se lembra que Deus apareceu a Moisés? O que Deus falou para Moisés? Olha, vai lá porque eu quero libertar o povo. Por quê? Alguém se lembra por quê? Porque o clamor do povo chegou a mim. Estevão vai dizer isso lá no livro de Atos, ficou registrado no livro de Atos. Ele diz que o gemido do povo chegou até o Senhor. Agora, Deus já tinha falado, tinha dado uma palavra profética para Abraão, dizendo que o povo ficaria lá 400 anos, a geração dele ficaria lá 400 anos no cativeiro e depois seria livre. Já tinha dado uma palavra, mas aquela palavra foi se cumprir a partir do momento que o povo clamou ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, Deus foi em socorro ao Senhor. O povo do Senhor na antiga aliança também foi levado cativo para a Babilônia. E Deus deu uma palavra profética para Jeremias, dizendo que depois de 70 anos, eles retornariam daquele cativeiro, seriam livres. E quando é que Deus liberou o povo? Porque completou 70 anos. Não, não é só por isso, é porque uma oração chegou até o Senhor. Oração de quem? Daniel. Ele começou a ler a palavra profética, ele compreendeu que estava chegando o fim, então ele orou ao Senhor para que Deus realizasse a vontade dele na terra, e Deus realizou a vontade dele na terra. Queridos irmãos, a volta de Jesus é a resposta de oração do povo de Deus. Nós falamos aqui, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem, é uma oração. Há um clamor. Pela oração nós podemos apressar esse dia. Você pode estar no seu dia a dia, nas suas tarefas, mas você está ali em comunhão com o Senhor e você está dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Algo que sai do profundo do seu coração. Não é falar na frente dos outros, às vezes a gente fica, né, na frente dos outros, Maranata, gritando, mas não. É algo real. Se você falar algo real, aquilo está sendo ouvido por Deus. Vem, Senhor Jesus. A vinda do reino do Senhor, irmãos, é essa resposta às nossas orações. Por isso Jesus ensinou, irmãos. Às vezes nós não percebemos bem certas coisas, né? Passamos por cima assim. Mas observe, quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Qual foi a oração que ele ensinou? Nessa oração está lá Mateus 6,10: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui. Queridos irmãos, será que é da vontade do Pai que aconteça as bodas do Cordeiro? Será que é da vontade do Espírito Santo que a noiva esteja preparada? Vamos orar. Oração nesse sentido. A primeira coisa então é orarmos. Isso apressa a vinda do Senhor.
A segunda coisa que eu quero falar com você que apressa a vinda do Senhor é o que está em Mateus 24:14, um verso muito conhecido. Lá diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado. Aí, não, esse evangelho do reino, né? A gente entra naquelas questões escatológicas. Não, isso não é o evangelho da graça, é do reino. Meus irmãos, não fique preso aos nomes, às nomenclaturas. É evangelho de Deus. É o evangelho das boas novas. É o evangelho que precisa ser pregado. Que em Cristo há salvação e só nesse nome poderoso há salvação. Em mais nenhum outro. E quando isso for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E o que é que nós precisamos fazer? Isso é uma coisa revelada para nós. E nós lemos ontem em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas é para quê? Para nós, nos pertencem, para que as cumpramos. Nós precisamos pregar o evangelho. Queridos irmãos, não vamos perder isso de vista. Às vezes em muitas das localidades temos perdido isso de vista. Uma igreja local precisa avançar na pregação do evangelho. Mas você, principalmente você, individualmente, você precisa testemunhar do Senhor para as pessoas. Cada e qualquer oportunidade que Deus te dê, não perca essa oportunidade, fale do Senhor. E você é o bom perfume de Cristo, tanto para a salvação quanto para a morte. Mas você é o bom perfume de Cristo. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês vão, quando chegarem na cidade, vocês vão lá, e vocês procurem o quê? Os filhos, você lembra da expressão? Os filhos da paz. É muito interessante isso. Eu tenho visto a minha experiência. Quando a gente encontra um filho da paz, ele está pronto, ele quer receber o Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero encontrar os filhos da paz. Eu quero encontrar os filhos da paz. E alguns filhos da paz, como eu falei ontem aqui, eu fico às vezes brincando com a minha esposa lá, ultimamente tenho brincado com ela: olha, os peixes estão pulando dentro da rede. Eles aqui vêm. Você nem vai, eles estão vindo. Nós precisamos pregar o evangelho. Às vezes você pode dizer: mas eu não sei pregar o evangelho. Tá bom, então ajude quem sabe, irmãos. Contribua, às vezes, financeiramente com a missão. Ou então o irmão está indo pregar, você vai ficar orando por ele. Você vai estar dando suporte, você vai estar junto. Seja como for, de alguma forma participe dessa obra, desse ministério do fim, de pregarmos o evangelho. Amém. Que o Senhor dê muitas novas almas aí para os irmãos aqui em Lauro de Freitas, Salvador, Valença, né? As várias localidades representadas aqui. Não deixe de pregar o evangelho, queridos. Deus vai honrar cada um que sai semeando a semente. Ainda que seja com lágrimas, mas depois diz o quê? Voltarão com os feixes, com júbilo, com alegria. O Senhor Jesus disse: ore para que Deus mande obreiros para a seara. Realmente, a seara é grande demais e poucos são os obreiros. Vamos orar. Ore, se envolva nisso. O Senhor Jesus levou a João, Pedro e Tiago para aquele monte, que é conhecido como o Monte da Transfiguração. E o que aconteceu ali? Naquele Monte da Transfiguração. O Senhor transfigurou Pedro sem saber muito dizer. Pedro falou: Senhor, é bom que façamos aqui o quê? 3 tendas. Vamos ficar aqui, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Vamos ficar aqui em cima. Pedro queria ficar lá em cima. Mas quando ele falou isso, desapareceu aquela glória. E o Senhor chama eles: vamos descer o monte. E quando eles chegam lá no pé do monte, o que estava acontecendo ali? Teve um endemoniado ali, um garoto endemoniado, que os discípulos não estavam conseguindo expulsá-lo.
Queridos irmãos, às vezes nas nossas assembleias a gente está querendo ficar no monte, entre nós. Ah, que palavra maravilhosa! Assentado nos lugares celestiais, nós ficamos falando a linguagem, às vezes até só uma linguagem religiosa, porque nem temos a realidade delas. Ficamos falando, vamos ter comunhão, é tão suave, tão gostoso, né? As nossas reuniões são tão maravilhosas, mas olha, meus irmãos, vamos descer do monte. Tem uma humanidade caída, precisando da libertação do Senhor, e hoje você é a mão do Senhor, hoje você é a voz do Senhor, você é a boca do Senhor. No livro de Atos, no primeiro versículo do capítulo 1, diz, Lucas está dizendo, olha, escrevi o primeiro livro, ao Teófilo e tal, para dizer das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha, estranho. Ele escreveu o Evangelho e está dizendo que foram as coisas que Jesus começou. Ele não diz das coisas que Jesus fez, concluiu. Por quê? Porque Jesus continua fazendo. Só que agora através de quem? Da sua igreja. O cabeça colocou na sua igreja agora para a igreja continuar a fazer aquilo que ele começou. Nós somos a continuação da obra de Jesus, do ensino de Jesus. É você que tem que ir. Se você não vai, o Senhor não está indo, irmãos. O Evangelho será pregado, então virá o fim. Louvado seja Deus. Vamos nos animar, irmãos? Vamos? Peça ao Senhor, Senhor, me dê graça. Revista-me com o Espírito Santo. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos do poder de Deus, irmãos. Porque não é na nossa força. É no poder de Deus. Aqueles discípulos que estavam tímidos ali, trancados nas portas. O Senhor apareceu para eles, eles estavam tímidos, mas o Senhor falou, vai lá para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Por causa do poder de Deus na vida deles, nós precisamos desse poder para avançar, meus irmãos, para pregar o Evangelho. Queridos irmãos, às vezes nós estamos fechados em nós mesmos, nas nossas assembleias. Eu quero dizer para vocês com todo amor, mas com toda seriedade, eu quero dizer que o corpo de Cristo é muito maior do que as nossas reuniões, muito maior do que as nossas assembleias locais. E às vezes nós não sabemos, Deus está agindo em tantas formas e tantas frentes. Nós estamos aqui alienados do que Deus está fazendo e não entramos naquele movimento que Deus está gerando. Deus tem me dado a graça de conhecer algumas pessoas. Eu fico assim surpreso, Senhor, meu Deus, eu preciso avançar, Senhor. Eu e a minha esposa conhecemos há pouco tempo, fomos num encontro, e tinha um irmão, e hoje ele tem um ministério. E Deus usou poderosamente esse irmão, está usando esse ministério dele entre os muçulmanos. Queridos irmãos, coisas assim sobrenaturais de Deus, mas muitas e muitas conversões. Então, o ministério dele treinando outros pastores, treinando líderes, etc. Eles calculam, né? Às vezes as estatísticas podem ser exageradas. Eu não acredito, talvez eu creio que não seja exagerada, mas vamos imaginar que seja exagerada. Mais de 1 milhão de muçulmanos já veio a crer no Senhor nesse ministério. Isso não é bom, irmãos? Não temos que dar graças ao Senhor por isso? Esse é o mover de Deus, pregando o Evangelho aos muçulmanos, meus irmãos, correndo risco de vida, de serem mortos. Ah, exagerou, 1 milhão é exagerado. Se for 500 mil, já pensou? Ah, irmãos, tem pessoas, tem soldados que estão saindo aí pregando o Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Você não precisa ir para longe, mas às vezes no seu dia a dia, você vai no supermercado comprar, se tem a oportunidade ali, fale. Né? Ore com a pessoa, está na rua, ore com a pessoa, fale. Sabe o que eu tenho visto na minha experiência? A maioria das pessoas querem ouvir. Não é o contrário. Às vezes a gente acha que todo mundo, ninguém quer ouvir. Não, tem muitas pessoas. Ore ao Senhor, Senhor, manda as pessoas de paz. Manda os filhos da paz. Quem encontra os filhos da paz? É claro que você vai encontrar alguns endemoniados por aí, mas Deus vai te usar para libertá-lo também. Mas o fato é que a maioria das pessoas estão desejando.
A maioria. A primeira coisa que apressamos a volta do Senhor é orando. A segunda, pregando o Evangelho. E a terceira coisa está em Apocalipse 19, 6. Ao versículo 8, deixe-me ler para você. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Preste atenção, a noiva, a esposa, ela mesma se prepara. Está prestando atenção nisso? Não adianta você ficar falando: Senhor, me prepara. Não, Deus mandou você se preparar. Não vai pedir para Deus fazer isso para você. É você, sou eu. A esposa a si mesma se ataviou, se adornou, se embelezou. E diz aqui: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O casamento só vai acontecer quando o vestido estiver pronto, não é verdade? A noiva não vai nua para o casamento, mas ela vai coberta, vai com seu vestido. Só que o Espírito de Deus está nos dizendo que esse vestido, esse linho finíssimo que ela está vestindo, ele é feito de quê? O que diz aí? Atos de justiça dos santos. Queridos irmãos, você é membro do corpo de Cristo. Você é uma peça importante. Já viu aquela situação chata? Você vai na escola, quando era garota, aconteceu já comigo. Você está andando, de repente, as crianças dizem: ih, está rasgado, rasgou assim alguma coisa, está furado assim, está rasgado. Fazendo analogia muito simplória, mas você talvez seja aquele buraquinho, o seu ato de justiça é para colocar lá, no vestido da noiva. Estão entendendo? Para não ter nenhum furo, para ser íntegro, precisa de cada um de nós. Atos de justiça. Quando esse vestido ficar pronto, irmãos, ela está pronta para as bodas. Jesus já está pronto para essa boda? Claro. A questão é do nosso lado, não é do Senhor, não é do noivo. Esses atos de justiça, o que são esses atos de justiça, meus irmãos? Deixa eu dar uma dica para nós aqui. Efésios 2,10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras que Deus preparou para você e para mim são esses atos de justiça. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que nós somos salvos, nós precisamos produzir boas obras. A questão aqui é a ordem: primeiro fé, depois obras. Não é obras e fé, é fé e obras. Queridos, obras são muito importantes. Não pense você: não, só vou ficar com a fé. Não, a fé viva, diz Tiago, ela faz o quê? Produz obras. Se você não tem obras, significa que a sua fé não está viva, não está operante. Mas se você tem obras segundo aquilo que Deus te chamou, se você está edificando, se o que você edifica é ouro, prata, pedras preciosas, isso vai permanecer. As nossas boas obras não podem ser qualificadas pelo que a madeira significa, pelo que o feno significa, pelo que a palha significa. Ou seja, tudo aquilo que é motivado no amor ao Senhor e ao próximo é um ato de justiça. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, que nós podemos vender todos os nossos bens, nós podemos até mesmo ser queimados, mas se não tiver amor, nada aproveitará.
Se não tiver amor, Paulo diz, nada serei. Aqueles hipócritas ali que Jesus vai falar no Sermão do Monte, Jesus diz que eles, quando oram, eles fazem longas orações, eles julgam que pelo seu muito falar serão ouvidos, e eles vão para as praças para fazer as suas orações, né? Às vezes no meio dos irmãos tem isso, é como se alguns de nós se colocassem nas praças, né? Longas orações julgando que por muito falar vão ser ouvidos. Mas o que eles estão querendo, diz Jesus? O reconhecimento dos homens. Toda obra que você faz querendo o reconhecimento dos homens não vale. Não é do vestido da noiva. Mas toda obra que você faz para que o Pai seja glorificado, por amor a Deus e por amor ao próximo, são atos de justiça que estão indo lá compor aquele vestido maravilhoso da noiva. Veja a motivação do seu coração, é simples, irmãos. Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Atos de justiça é parte do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça, os atos de justiça fazem parte do reino de Deus. Ontem nós vimos que no final do tempo vai haver aí simultaneamente os justos sendo mais justos e os injustos sendo mais injustos. Justo sendo mais justo significa estar mais produzindo atos de justiça. As suas boas obras vão estar sendo cada vez mais manifestadas. E louvado seja o Senhor, como Jesus disse. E os homens, vendo as nossas boas obras, o que eles vão fazer? Alguém sabe aí? Glorificar ao Pai que está nos céus. Queridos, os atos de justiça, essas boas obras, é o vestido da noiva. Nós precisamos trabalhar nisto. E aqui, enquanto estivermos aqui, o nosso Pai será glorificado. Não é lindo isso? Mas às vezes nós ficamos só parados, né? Não avançamos. Que Deus nos ajude. Nós precisamos tanto aguardar, anelar, desejar a volta do Senhor, como apressar a sua volta. Que Deus possa nos ajudar. Resumindo para você guardar no seu coração aí, Jesus voltará de maneira literal, física, visível e gloriosa. Enquanto o Senhor não volta, nós somos chamados a esperar a volta do Senhor. E essa esperança da volta do Senhor nos leva a purificar a nós mesmos, nos leva à vida de santidade. Aqueles que amam a volta do Senhor serão honrados com a coroa da justiça. Amém. Somos chamados a isso. O que deve também nos motivar é que vamos ter a redenção do nosso corpo. Esse tabernáculo caído vai ser revestido com a vida. Vamos estar unidos eternamente com o Senhor. A própria criação será tirada do cativeiro que ela vive hoje, quando os filhos de Deus se manifestarem. O reino do Senhor será cheio de glória e majestade. Todos os problemas da humanidade terão sido resolvidos com a volta do Senhor. Precisamos apressar a volta do Senhor orando, pregando o Evangelho e praticando atos de justiça. Vamos ficar em pé, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra que ouvimos do nosso irmão Mac, ouvimos de ti através dele, essa palavra que também liberamos agora. Senhor, ajuda-nos, nós pedimos a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito, para anelarmos a volta do Senhor e também apressarmos a volta do Senhor. Que possamos ser encontrados fiéis, Senhor.
que possamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus, e possamos ir em frente, avançar com a pregação do Evangelho, avançar com os atos de justiça do Santo Senhor. Senhor, eu peço a Tua graça sobre cada irmão e irmã aqui, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, e eu quero entrar em concordância. A palavra diz, se dois concordarem, assim será. Senhor, eu concordo com aquilo que está no coração dos meus irmãos agora, que desejando a Ti, Senhor, desejando amar a Ti, desejando a Tua volta, desejando servir a Ti, desejando ter boas obras, desejando pregar o Evangelho, eu entro em concordância no nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que a Tua boa mão seja com cada um de nós. Oramos no nome de Jesus com ações de graças. Amém. Amém.